conversar sobre a gravidez de Springtrap? Podia ser meme, mas não é. Eu juro pra você, eu vou contar essa história nesse vídeo aqui. A história se chama Em Carne e Osso, do livro A Visita do Coelho, de Five Nights at Freddy's Fazbear Fright. E se vocês gostarem desse estilo de vídeo, você mesmo, não esqueça de deixar aí nos comentários. Fala pra mim se você gostou ou não, o que eu poderia melhorar. E também eu vou estar deixando 3 opções das próximas histórias. Pelo título, vocês vão ter que escolher. Se a história for boa, se a história for ruim, aí o problema não é meu. Mas, bora lá. Em carne e osso. O Matt é o nosso queridíssimo protagonista que sofre do tédio de possuir. E caso você não saiba o que é o tédio de possuir, nada mais é do que você ansiar alguma coisa, querer muito, lutar muito por aquilo, e quando você tem, você acaba no tédio. Uma explicação meio blá, mas deu pra entender, né? O nosso prota tem o famigerado trabalho dos sonhos. Ele é desenvolvedor de jogos e o projeto atual que ele tá trabalhando é para mais um jogo da franquia Five Nights at Freddy's, um jogo VR que é chamado A Vingança de Springtrap. Já dá pra perceber daí porque vai dar ruim. E o Matt ficou encarregado de desenvolver o Springtrap dentro do jogo. Ele mesmo que criou o design do personagem e ele que controlava como que o Springtrap ia se comportar lá dentro do jogo. E uma coisa interessante é que o livro descreve o Springtrap como o Springtrap do FNAF 3. Meio mal acabado, assim, mas não depois dele ter pego fogo. É o que dá a entender. E o que era esse jogo? Esse jogo nada mais era do que um labirinto que a cada porta que você abria, poderia ou não ter o Springtrap ali atrás pra... Mas o nosso prota não parecia muito feliz com o desenvolvimento do jogo, não. Vou bem falar a verdade pra você. Mas por quê? Porque toda hora esse homem perdia pro Springtrap, velho. Pra vocês terem ideia, o cara perdeu tantas vezes que ele começou a pegar raiva do personagem. Toda vez que ele perdia, a única coisa que se passava na cabeça dele era tipo, como é que eu tô perdendo? Eu tô perdendo como? Como que eu tô perdendo? Fui eu que criei ele. Como é que eu não sei passar dele, sendo que eu fiz? O Matt, ele ficou com tanta raiva desse jogo, mas com tanta raiva, que ele pegou o óculos VR, que era do trabalho, e jogou no chão. Ele pegava as coisas da mesa, jogava tudo no chão, ele batia na mesa, ele xingava, ele gritava. Ainda bem que ele não tem problema com raiva. E se você acha que é só um problema com raiva, é porque você não tá ligado no caráter desse homem. Só pra você ter uma ideia, só um exemplo aqui de boa, a colega de trabalho dele foi entrar na sala dele pra ver se tava tudo bem, porque ela ouviu a gritaria, pensou, puta que pariu, o homem morreu lá dentro. Na hora que ela abriu a porta, ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu pedi pra você vir aqui? Eu não pedi pra você vir aqui. Vai caçar o que você fazer? Não era nem pra você ter aberto a porcaria dessa porta. Vai embora. Desnecessário? Também achei. Mas calma que vai piorar. Mas saindo um pouquinho ali do ambiente de trabalho do nosso prota, ele era casado com uma bela moça chamada Hannah, que foi a namorada dele desde a faculdade, cara. Basicamente, eles tinham um relacionamento perfeito, maravilhoso. Ele era gentil, ela era fofa, ela era bonita. Só que o nosso querido protagonista, ele tinha se entediado do relacionamento. Pois é. E daí o cara começou a perceber, antes ele tinha todo um trabalho pra conquistar a namorada e agora ele tinha o trabalho pra manter. E uma das coisas que ele queria manter longe da cabeça dela era a ideia de ter filho, porque ele achava a ideia de ter filho uma bosta. E um dos argumentos que ele usou pra ela tirar essa ideia da cabeça foi que se eles tivessem filhos, os filhos iriam arruinar o magnífico corpo da sua amada esposa. Complicado defender esse cara. É complicado, eu sei. Como vocês devem ter imaginado, né? A Hannah pediu divórcio. Não tinham feito nenhum ano de casado ainda. Já pediu divórcio. Ficou com a casa que os dois compraram junto. E ele acabou tendo que morar sozinho no apartamento que depois ele teve que dividir com o melhor amigo Jason, que também tinha tomado um pé na bunda. É só... calma que piora. Então, com todo o ódio que ele tinha nesse coraçãozinho, assim, muito bonito, ele resolveu mergulhar de cabeça no trabalho e só focar naquilo. E uma das coisas que ele resolveu fazer, que ele achou que ia fazer bem pra ele, era descontar toda a raiva dele no Springtrap. Tudo que ele pensava de ruim, assim, que ele quisesse ou que ele tinha intenção de fazer com as pessoas, ele fazia o Springtrap fazer no jogo, porque daí ele não era preso, né? Porque daí era só no videogame, não tinha nada acontecendo na vida real. Porque se fosse na vida real, meu amigo, a puta que pariu. E vocês lembram que eu falei que ele tinha muito ódio do jogo, do personagem? Então, ele resolveu depois fazer uma torturinha com o personagem. O cara tá brincando com
com um personagem de jogo. Cara, tá brigando! E a ideia dele nada mais era do que deixar o Springtrap rodando no labirinto por horas e horas, basicamente a noite inteira. E uma das coisas que ele mudou é que não ia ter ninguém pro Springtrap caçar e que a cada 1 minuto da vida real iam se passar 1000 minutos dentro do jogo. O cara torturou um personagem de jogo. Mas o que ele não contava é que o código do Springtrap estava se aprimorando por conta própria, deixando o Springtrap cada vez mais inteligente. Quando o Matt chegou no trabalho, ele percebeu que o código do Springtrap, a cada vez que ele foi criando uma nova versão, ele foi apagando a versão anterior, o que fez o código do Springtrap ficar uma bagunça. O Matt ficou horas tentando consertar o código e não conseguia. Ele entrava dentro do jogo, o Springtrap simplesmente não aparecia. Quando passava o tempo, a data de lançamento tava assim, ó. Como é que ele resolvia esse problema? O código tava dando problema, o Springtrap não tava aparecendo no jogo, a data de lançamento tava chegando. Depois de horas e horas e horas, ele decidiu não mexer mais, afinal ele já tava estressado e o estresse dele não era nem com o trabalho, era com o melhor amigo. Eu tô falando que esse cara não é bom da cabeça. O Matt tinha achado legal começar a morar com o melhor amigo, ele tinha achado da hora, tipo, pô, nossa, vamos festar, vamos zoar, vamos beber, mas ele começou a perceber que o Jason não era igual ele. O Matt, ele achava que o Jason não tinha vontade de mudar a vida dele, não tinha nenhuma ambição na vida. O trabalho do Jason era uma porcaria, não ia dar um sucesso pra ele igual o Matt tinha. Começou a ficar com raiva do melhor amigo porque o melhor amigo não era igual a ele. Isso. Mas ele nem ligou pra isso, até porque o Jason, ele tinha marcado um encontro duplo pros dois. O Jason, ele tava saindo com uma menina chamada Megan, e a Megan arranjou a amiga dela pra sair com o Matt. E daí os 4 iriam sair juntos naquela noite. Ai, gente, prepara o coração. Prepara o coração. Quando chegou na hora do encontro, o nosso querido Matt nem olhou pra Eva. Quando ele bateu os olhos na Megan, ele automaticamente pensou: o que essa mulher magnífica está fazendo com o meu amigo fracassado? Perdão. Melhor amigo. Por que ela não está com um cara como eu? Eu vou mostrar pra ela que eu sou melhor que o Jason. E pra se mostrar, ele pegou uma garrafa de vinho, champanhe, sei lá. Cara pra caramba, pra mostrar que ele tinha grana. Pra ver se a Megan abriu o olho pra ficar com ele ao invés do amigo, né? Perdão. Melhor amigo. Assim que o Jason e a Megan saem de perto da mesa pra fazer um pedido, o Matt, ele não perde tempo. Ele vai pra perto da Megan e já começa a falar sobre como ele é incrível e por que ela não está com alguém como ele. Ele foi talaricar o amigo! Perdão. Melhor amigo. E é lógico que a Megan estraçalhou esse homem, o que fez o Matt ficar muito pé da vida. Começou a xingar todo mundo naquele restaurante, falando que todos eles eram fracassados e não entendiam como é ser alguém absurdamente incrível como ele, e fez uma coisa absurdamente incrível. Pegou a garrafa que ele comprou, deixou os amigos lá pra se virar com a conta. Eu falo, é uma pessoa que você tem muita felicidade de ter por perto, assim, é muito bom. E no dia seguinte dessa noite memorável, nosso querido Prota acordou com uma dor de cabeça do cacete e vários enjoos. Ai, eu não deveria ter bebido aquela garrafa sozinho, ele pensava. Mas mesmo assim, ele tinha que ir pro trabalho, né? A data de lançamento do jogo tava aqui, ó. E não só esse problema, né? Porque ele também tava com um problema de estômago. Ele não conseguia manter nada do que ele comia dentro do estômago. Ele viveu basicamente de café e água. E nessa mistureba toda de café e água, ele teve a brilhante ideia: por que eu simplesmente não crio um código novo? O outro tá tão fodido que não vai ter problema nenhum. Vai lá. Mas se você acha que com um dos seus problemas resolvidos, ele parou de correr atrás de mulher, não. Ele ainda vai em encontros. Ele ainda vai em encontros. Eu não sei por quê. E nesse dia, ele saiu com uma garota chamada Madison. Se você pensa que ele tava interessado nela, ele não tava nem interessado. Ele não tava passando surto de enjoo esses dias atrás, não conseguia manter uma comida dentro do estômago. Foi nesse dia, ele tratou de comer tudo o que ele quis. Naquele momento, ele já tinha comido 5 hambúrgueres, tinha feito um pedido de um bife e ainda um prato de purê de batata. É o Corbucci. E a Madison, como uma garota sensata que ela é, ela rapidamente viu aquele homem comendo aquela carne com a mão, assim, puxando o bife como se fosse um animal. E ela pegou o telefone rapidinho. Ah, meu Deus, a minha amiga acabou de me ligar, o meu gato tá doente, eu vou ter que ir embora. E foi embora.
Eu não julgo, tá? Eu faria a mesma coisa. Depois desse encontro maravilhoso, o Matt voltou pra casa e ele se olhou no espelho e ele viu o quão gordo esse homem estava. Mas também, né? Comer 5 hambúrguer, comer 2 pratos de bife, pô. Mas o resultado dessa cumilância toda foi o dia seguinte inteiro de vômito. Tudo que ele comeu na noite anterior, ele botou pra fora. E ir no médico ninguém quer. Mas tudo vai pro Cacildas mesmo quando o chefe marca uma reunião depois do lançamento do jogo e comenta que uma das coisas mais ditas sobre o jogo é o quão ruim o Springtrap foi feito. Foi a gota d'água que faltava pro Matt surtar. Ele simplesmente mandou o chefe tomar naquele lugar. Ele xingou todo mundo. Pegou as coisas dele e foi embora. Quando chegou em casa, encontrou o Jason empacotando as coisas dele mesmo. E o Jason virou pra ele e falou assim: é o seguinte, irmão. Fiquei sabendo que você talaram com a minha namorada. Então, tô indo embora. Amanhã tá vindo um caminhão aí pegar o resto das minhas coisas. Falou? E a partir daí, ele começou a descontar tudo em comida. Ele começou a ter surto de vômito, surto de muita fome. E nisso, a barriga dele foi aumentando, o corpo dele foi ficando tudo estranho pra ele, foi ficando tudo feio. E ele sentiu uma dor no corpo, uma dor na barriga. Ele tava, nossa, ele até tentou ter outro encontro com uma menina que quando ele chegou lá, ele começou a esculachar ela, falando que como que ela tava parecendo uma pessoa ali na frente dele, só que nas fotos ela parecia outra pessoa. Você acha que a menina ficou quieta? A menina virou pra cima dele e falou assim: quem você acha que é pra tá falando da minha aparência? Você tá aí todo gordo, você tá aí todo desleixado, você deveria ser a última pessoa que deveria tá falando da minha aparência. Você já se olhou no espelho, meu querido? Na hora, o botão da blusa dele arrebentou. Da blusa dele arrebentou, a calça dele arrebentou, começou a rasgar. Ele basicamente tava ficando nu. Ele tava ficando nu no restaurante. Quando ele chegou em casa, ele tava com ódio de tudo e de todo mundo. O trabalho dele tava indo mal, os encontros não davam certo porque as mulheres não eram boas o suficiente. O melhor amigo abandonou ele. O corpo dele tava ficando totalmente estranho. A barriga crescia, ele tinha surto de fome, surto de enjoo. Só que quando ele pegou em casa, a barriga tava doendo muito. A barriga dele doía muito, que ele não aguentava mais. Ele fala que parecia como se algo lá dentro tivesse querendo sair, como se alguma coisa quisesse sair, mas não conseguisse. A dor era tanta que ele simplesmente pensou: e se eu fazer isso sair? E se eu tirar isso daqui de dentro? E se eu fizer algo pra isso sair? A dor vai passar, não vai? Foi isso que ele fez. Ele vai na cozinha, pega uma coisa, coloca na barriga e segura a minha mão. Segura a minha mão pra agora, tá? Quando ele fez isso, a dor de fato aliviou. Mas o que não aliviou o coração dele foi ele ver o que saiu dali de dentro. Ele basicamente viu uma criatura com 2 orelhinhas, uma pelugem um tanto quanto verde. Lembrava meio que um coelho. Um coelho como se fosse Springtrap. Só que era muito vivo pra ser um robô. Era muito mais orgânico do que aquilo deveria ser. Devido à falta de groselha no nosso prota, ele não consegue se lembrar muito antes de desmaiar. Mas 2 coisas que ele lembra muito bem é do colo macio do coelho e de ter ouvido a seguinte palavra: papai. Eu não tô zoando. Eu queria estar zoando, pra ser sincera. Ah, mas isso foi alucinação dele. Não tem como isso ser real, né? Não! Sabe por quê? Porque no dia seguinte, ligam pro Jason, pro melhor amigo dele, lá na cena do crime. O policial vira pra ele e fala assim: olha, a única coisa que a gente encontrou aqui foi uma pelugem verde na barriga do seu amigo. Então aconteceu! O cara ficou grávido do Springtrap, cara!